Perfeito. Estão me ouvindo ainda, né, pessoal? Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então vamos continuar aqui. Depois dos vídeos que a gente viu, então, eu falei o seguinte, né? A gente fez a coleta, né, fez uma análise física, que é a análise do sedimento IAS. Vamos falar sobre análise físico-química da urina. Então, quando a gente, além do padrão físico, né, dos parâmetros físicos que a gente vai avaliar macroscopicamente a urina depois da coleta, a gente avalia também o que a gente chama de densidade específica urinária, tá? Que vai avaliar o quê? O que uma densidade específica urinária vai avaliar? Ele vai avaliar a capacidade dos rins de concentrar essa urina. Então, a gente vai ver ali pela densidade, quando a gente fala assim, vou avaliar a densidade urinária, eu estou avaliando o que? A produção urinária, se esse rim está funcionando legal, se ele está produzindo uma boa urina. Então, a gente tem ali valores normais variando um pouquinho entre as espécies, tá? E também o que? O estado de hidratação do paciente influenciando na densidade urinária. Então, minimamente, uma informação importante antes da gente fazer a coleta de urina, se a gente for avaliar, não, a gente vai avaliar a densidade, é padrão, né, dentro do EAS solicitado. Saber o grau de hidratação, se esse paciente está desidratado, se não está. O ideal é que esteja minimamente hidratado, né? Claro, é um paciente alterado que você precisa fazer a coleta de urina para fazer a avaliação. Então, você vai mandar a coleta com o que você conseguir. Mas um paciente desidratado, ele pode dar uma alteração na densidade que não vai realmente me dizer se aquele rim está produzindo uma boa urina ou não, porque ele está desidratado. Então, o ideal é hidratar, minimamente ele estabilizar esse paciente de forma, né, em questão da sua hidratação, coletar a urina para fazer essa avaliação. Então, vai avaliar o quê? Né? A capacidade do rim de concentrar a urina. Então, é fundamental para a gente interpretar achados importantes, né? Se é um paciente que eu estou vendo, eu vou avaliar a capacidade urinária, a capacidade de produção urinária pelo rim. Outra avaliação físico-química é o pH, que vai indicar acidez ou alcalinidade da urina. O pH tem que estar dentro de uma faixa de normalidade, por exemplo, cães e gatos, ali entre 5 e 7. Por quê? O pH urinário, ele vai dar, por exemplo, a possibilidade de indicativo de uma cistite, né, uma alteração na urina. pH urinário tanto influencia formações de cristais, quanto a possibilidade ali de contaminação. Tá? Então, o pH urinário ele é muito importante. Se esse paciente está fazendo um pH, né, alterado dessa urina, a urina do fazendo não, aqui não é ele que faz, mas a urina está saindo, né, está sendo produzida, e o pH não está dentro da normalidade, ele pode ser um paciente que está ali justificando, por exemplo, a formação de cristal. E que isso pode estar implicando? A alimentação implica, né, na formação ali do pH da urina, o ambiente, né, gatos são influenciados pelo comportamento. Então, assim, o pH é um parâmetro importante que vai te direcionar ali e vai justificar também se você tem ali alguma alteração macroscópica que você já está vendo na urina, tá bom? Cheiro, tá? Então, embora não seja um parâmetro primário, a alteração de cheiro pode ser notada em algumas condições, principalmente cistite. Né? Na cistite você tem aquele cheiro característico, né? Um odor muito forte, muito característico, parece algo, né, estragado, algo, parece quem já foi em mercado de peixe, né, e já sentiu aquele cheiro forte ali, principalmente quando está muito quente, é aquele cheiro desagradável, a urina tem esse odor desagradável, a urina ela não tem que ter esse odor, né, ela pode ter até um odor um pouco forte, digamos assim, pela sua concentração, mas o odor desagradável é muito indicativo de cistite, por exemplo, tá bom? E a gente vai ver as etapas, né, dessa análise desse sedimento aí. Então, a análise química, né, como a gente viu nos slides anteriores, aquela imagem das tiras reagentes. Então, para que eu utilizo as tiras reagentes? São utilizadas, né, para poder detectar e estimar as concentrações de diversas substâncias, como eu falei, glicose, né, nitrato, presença de hemácias, o próprio pH. As tiras reagentes elas já dão um parâmetro, né, muito grande ali, várias informações para a gente importantíssimas dessa urina. As tiras reagentes para usos animais, elas têm, por exemplo, algumas não incluem urobilogênio nem nitrito devido à sua limitada relevância diagnóstica, tá bom? Mas
a maioria ali dos parâmetros a gente consegue avaliar, tá? A gente consegue avaliar parâmetros importantes que vão indicar algumas comorbidades e fechar diagnóstico para a gente, tá bom? O resultado dessas tiras, né, de reagentes para a urina devem ser interpretados considerando que, cuidado, tá? Espécie do animal, que alguns parâmetros, alguns valores, eles modificam, ou presença de alguma substância pode ter em herbívoros que não tem, por exemplo, né, em bovinos, que eu digo, e equinos, que não tem em cães e gatos e vice-versa. Por quê? Como eu falei, estilo, espécie, alimentação, metabolização, tudo isso influencia também na formação de algumas substâncias presentes na urina, tá? E aí você vai impactar. Então toma cuidado. É uma urina o quê? De bovino? Então às vezes vai aparecer substâncias na tira reagente que deveriam aparecer que são normais para o bovino, mas não são para o cão, tá? Então tem que saber qual espécie, tem que especificar. Qualquer amostra, como a gente já vem falando desde as primeiras aulas de patologia clínica, toda amostra ela tem que ser muito bem o que armazenada, condicionada no transporte também e identificada, tá? Então, a análise química, tá? A utilização de tiros reagentes semi-quantitativos é para detectar e estimar a concentração de diversas substâncias. Tiras reagentes para os animais não inclui, sempre é bom lembrar, urobilogênio e nitrito, devido a uma limitada relevância diagnóstica. E a gente tem avaliação, principalmente de quê? Presença de proteína, glicose, corpos cetônicos e bilirrubina. Presença de proteína, né, vai me indicar um grau de proteinúria, ou seja, pode me indicar lesão glomerular ou tubular lá no rim. Então, proteína, né, ela tem que ser sempre correlacionada à densidade urinária. Então, traços de proteína em urina concentrada podem ser normais, dentro de uma certa quantidade, mas a urina diluída, né, são mais significativos. Ou seja, se você tem uma urina mais concentrada e presença de traços de proteína, ela é menos pior o diagnóstico, tá? Pode ser ali algo transitório, enfim, que não vai me indicar, por exemplo, lesão, né, de injúria renal crônica. Agora, eu olho a densidade está abaixo, e presença de proteína, isso me indica muito injúria renal crônica. Isso me indica muito que esse rim está lesionado, esse glomérulo, esse túbulo renal pode ter sido lesado, tá? Pode ter sido alguma coisa aguda? Também pode, mas geralmente está ligado a paciente renal crônico, tá bom? Presença de glicose na urina, a gente fala que é glicosúria, tá? Geralmente indica, né, que a glicemia excedeu a capacidade de reabsorção tubular renal, como, por exemplo, endocrinopatas, né, diabetes mellitus, então paciente, né, inclusive, a glicosúria, a presença de glicose na urina é um marcador importantíssimo para a gente poder avaliar, tá? Porque o paciente, tanto o renal quanto o endócrino diabético, desculpe, ele é um paciente que a gente tem que avaliar muito esse rim. Esse rim, ele tem um impacto, ele sofre muito com essas endocrinopatias, tá bom? Então, é um exame que não pode faltar ali para você poder fazer a avaliação da saúde renal. A presença de corpos cetônicos nós chamamos de cetonúria, tá? Que sugere o quê? O aumento do metabolismo de gorduras, como no caso, por exemplo, de jejum prolongado ou diabetes descompensado, tá? Também pode aparecer a presença de corpos cetônicos além dos limites aceitáveis. E bilirrubina, na urina a gente fala que é a bilirrubinúria, que pode indicar colestase ou aumento da produção de bilirrubina, que pode ser por uma hemólise, um processo infeccioso, parasitário, e aí vai depender do quê? Vai depender do histórico e avaliação desse paciente pelo clínico. Outros parâmetros importantes que a gente avalia na urinálise, presença de sangue, e aí a presença de sangue na urina a gente fala de hematúria ou hemoglobinúria ou mioglobinúria. A gente vê até na questão da macroscopicamente a gente já consegue identificar ali minimamente se existe, né, o pigmento, mas claro, a gente só vai consolidar com um exame específico, né? Então pode indicar o quê? Né? O que a presença de sangue na urina pode me indicar? Indica hemorragia em qualquer parte do trato urinário, tá bom? Pode me indicar, né, lesão muscular, a gente vê muito isso em equinos, né, de excesso de esforço de exercício. É importante o que você diferenciar esse histórico desse paciente, essas indicações. O teste de sangue na fita reagente, ele pode ser positivo, mesmo com poucos eritrócitos, tá bom? Então vai depender da intensidade da marcação dessa fita reagente ali na hora que você for avaliar. E claro, como eu falei, macroscopicamente, quando você já coleta uma urina que ela é muito pigmentada, que ela já tem aquela coloração, né, de presença de sangue, você já vê visivelmente.
Cistites inflamatórias também em cães e gatos, muito evidentes, você vai ter justamente aquela urina de coloração avermelhada. É visível. Inclusive, é uma das manifestações clínicas, né, que mais chamam a atenção dos tutores, que fazem com que eles levem, né, para o atendimento. Às vezes vai urinar, às vezes é difícil quando, por exemplo, o felino urina na caixinha de areia. Você não consegue ver a diferença de coloração. Só quando acontece, e ainda bem nesse caso, vamos botar as aspas aí, né, que o felino faz isso. Quando o felino ele está com cistite, por exemplo, né, qualquer alteração ali que causa dor, desconforto, enfim, qualquer coisa que possa atrapalhar na hora dele urinar, né? O que ele faz? O que ele geralmente faz? Ele não urina mais na caixinha, ele urina em outro lugar, né? E aí ele urina às vezes no sofá, urina em outro lugar bem diferente, né? Chama muita atenção. E aí sim o tutor consegue enxergar a coloração da urina. E aí sim ele consegue entender que tem alguma coisa errada, tá? Às vezes o odor também, né? Porque a areia às vezes te mascara muito a questão da coloração e o odor, que ela foi feita para isso, né? Principalmente em questão de odor. Agora no cão, não. O cão, se ele fizer um tapetinho, então, o tutor consegue evidenciar muito mais, tá? Outra informação que a gente pode ter, né, de parâmetro químico importante que a gente faz na avaliação da fita reagente, por exemplo, e na microscopia, é a presença de leucócitos, tá? Que aí a gente detecta leucócitos na urina, a gente fala que é uma leucocitúria, que pode sugerir o quê? Tanto um processo inflamatório, tá? Não necessariamente infeccioso em si, ou um processo de infecção urinário, sim, dependendo da quantidade de leucócitos presentes nessa urina, e claro, histórico desse paciente. E aí que tá. Aí aqui, ó, principalmente na presença de sangue e leucócitos, né, essas alterações na urina, eu gosto muito de solicitar um exame de ultrassonografia abdominal por completo, para eu avaliar parte renal, parte de bexiga urinária, sua parede, espessura de parede, presença de cristais, de formação, tá? Além da urinálise, tá bom? E claro, cultura e antibiograma, que aí eu aproveito, já peço uma ultrassom abdominal, coleta por cistossintese, cultura e antibiograma ali, ó, já é muito bem-vindo também para a gente ver a presença, se tem ali, se é uma cistite inflamatória, uma cistite bacteriana, que é muito importante porque qual o grande problema das cistites recorrentes que a gente tem em pequenos animais? O uso de antibiótico terapia é indevido, é uma falta de responsabilidade, tá? Às vezes até de imperícia do colega, né, do profissional, querendo o quê? Ah, é uma cistite? Toda cistite ela é bacteriana, então eu vou entrar com antibiótico. Nem sempre. Às vezes é inflamatória, uma cistite que a gente consegue controlar só com manejo nutricional, controle de pH, mudança de alimentação, controle ali de alguns nutracêuticos, né, ou medicamentos anti-inflamatórios, e você resolve o problema. Aí você usa antibiótico sem a necessidade. E aí está fazendo o quê? Não faz uma cultura antibiograma, vê ali, não tem nada. Você está matando bactéria boa, benéfica. Você está selecionando bactéria. E aí que é o grande problema das cistites recorrentes, é isso. Aí você vai pegar aquele paciente que você usa tudo quanto é antibiótico e a cistite não funciona, não resolve. Né? E aí quando você vai fazer a cultura, finalmente solicitar a cultura antibiograma daquela urina, está tudo resistente. Aí você tem um problema. Então, nem toda cistite ela é bacteriana, tá muito na dúvida, faz a cultura em antibiograma, né? Vê a presença de leucócitos em demasia, você faz a cultura em antibiograma, até para você direcionar muito bem o seu tratamento, tá bom? Nitrito, detecção de nitrito, né, é uma evidência indireta de bacteriúria, por quê? Porque as bactérias, elas produzem, elas usam o quê? O nitrogênio para se nutrir, se alimentar. Né? O metabolismo bacteriano ele utiliza muito do nitrito, dos aminoácidos, né, presentes nos tecidos para poder fazer o seu metabolismo básico. E aí o resultado desse metabolismo bacteriano é a liberação de nitrito. Então, a presença de nitrito, por exemplo, né, é outro marcador indicativo que pode ser uma cistite bacteriana, tá? Mas é uma evidência indireta. Os resultados, eles são incertos. O ideal realmente é você pedir ali uma cultura de antibiograma, no caso, né, que você esteja numa grande suspeita de uma cistite bacteriana. Além da questão do odor, que eu falei para vocês, o odor é diferente também, mas sempre bom. Nesse caso, não é pecar pelo excesso, né? É você fazer uma boa conduta, fazer o que é o correto. Solicitar a urinálise, principalmente em casos, né, de cistite. Solicitação de um exame de urina da urinálise, solicitação de um ultrassom abdominal para poder avaliar de uma forma geral esse paciente e pedir o EAS com cultura e antibiograma. Por isso a cistossintese aqui é muito bem-vinda. Já aproveita. Então, análise de sedimento urinário.
tá? Preparação do sedimento. Então, após, assim, como é que faz isso no laboratório? Após a centrifugação da urina, o sedimento ele é examinado no microscópio para identificar a quantidade de elementos celulares e não celulares. Tá? A gente tem contagem de eritrócitos por campo. Então, quando eu tenho mais de 5 eritrócitos por campo no meu microscópio, né, são anormais e indicam hematúria, aí você tem que investigar fazendo associação com a análise clínica e física, né, o exame físico do paciente para entender esse problema, por que está acontecendo essa hematúria. A questão dos leucócitos também, o número aumentado sugere inflamação ou infecção, mais uma vez, como a gente falou, né? Mas a localização da infecção, ela pode ser inferida por outros achados. Então, você pode ter, às vezes, outros problemas ali envolvidos, por isso que é sempre bom você coletar, né, e fazer uma cultura em antibiograma. E você também faz uma análise do sedimento urinário, identificando a presença de cilindros, né, que são moldes proteicos de túbulos renais. Então, a presença e o tipo de cilindro, você vai identificar. É um cilindro hialino, granular, epitelial, leucocitário, eritrocitário. Qual o tipo desse cilindro, né? Você vai visivelmente identificar no microscópio e isso vai te fornecer o quê? Informações sobre localização, de onde pode estar vindo esse cilindro, se é um cilindro de origem renal, se né, são células epiteliais ali da vesícula urinária, então qual a diferença, né, de uma pielonefrite, por exemplo, de uma nefrite ou de uma cistite, tá? Vai te indicar a natureza de lesão renal. Então, a gente utiliza geralmente ali na hora do microscópio diminui, né, a luz para poder visualizar melhor essas estruturas. Então, análise do sedimento, tá? Ela é após uma centrifugação da urina. O sedimento ele é examinado microscopicamente para identificar e quantificar esses elementos celulares e não celulares. Bom, e aí a gente tem aqui, ó, exemplos, tá? De elementos. Nós temos as possibilidades, né, de quando a gente vai fazer um avaliamento de sedimento urinário, de avaliar cristais. Então, a presença de cristal, a gente tem a possibilidade de cristal de estruvita, oxalato de cálcio, urato. Estruvita e oxalato de cálcio são os mais comuns na rotina médico-veterinária de pequenos animais, tá? Urato depende muito das espécies. Por exemplo, tomar muito cuidado com dálmatas. Dálmatas também fazem muitas cistites e produção de cristais e obstrução, e não é às vezes por estruvita por oxalato. Às vezes é um outro tipo de um urato envolvido. E isso, o que isso vai me dizer? Vai me dizer em relação a pH e alimentação desse paciente, tá? Alimentação desse paciente. Outra coisa, cálculos, né? Cristais de estruvita, manejo nutricional clínico, você consegue resolver, tá? Geralmente. Depende da quantidade também e do caso, né, da evolução clínica. Agora, oxalato de cálcio, manejo nutricional e clínico não resolve. Geralmente é cirúrgico, tá? Porque a formação do oxalato de cálcio, né, ele tem uma formação de cristais maiores, mais densos, complicados, e aí só cirurgicamente fazendo a retirada desses cristais para resolver, tá bom? Então, quando eu tenho minimamente a presença da formação ali pequenininha desses cristais, seja de oxalato ou seja de estruvita, você já indica o risco de formação de urólitos, dependendo do tipo e da quantidade, tá? E associa sim ao pH, porque o pH é importante, tá? Dependendo do pH, se é mais ácido ou se é mais básico, vai formar um tipo de cristal ou de outro, você associa, né? O tipo de pH, pH mais ácido, né? Você tem ali, né, pH ácido, formação de cristais de estruvita. Então, você olha ali no microscópio, né? Tá vendo a formação de cristal, né? Aí você fez ali a sua análise microscópica de avaliação de cristais e vê o pH. Vai bater, né? Então, geralmente, o pH ideal para evitar a formação de cristais de estruvita é 6 ali, né? Que a gente tem ali entre 5 e 7, né? Um pH de urina normal. E aí, se você tem um pH 7, né? Por exemplo, eu falei ácido, perdão, é básico. Um pH acima de 7, você tem maior possibilidade de formação de estruvita. Ah, você tem um pH mais ácido, abaixo de 5, né? Ali na faixa de pH. Aí você tem, geralmente, a tendência de formação de oxalato de cálcio. Mas, um ponto ou outro, tá? A influência muito está ligada à questão do pH da urina, que está influenciada com o manejo nutricional. Tá bom? Além de cristais,
tá? A gente avalia o sedimento urinário, a presença de bactérias. Então, a presença de bactérias no sedimento pode sugerir infecção urinária. Olha como é que tá ali. Pode sugerir infecção urinária, tá? Então, se é uma amostra, aí você vai ver. Essa amostra, ela foi coletada por quê? Sonda, micção espontânea. Por isso que aí quando você, foi feito por sonda ou micção espontânea e tem presença de bactérias, não tem como a gente dar uma certeza que será que não foi uma contaminação da coleta? Por isso que é importante, né, você fazer, tá na desconfiança, faz a cistossintese. É mais fidedigno para você avaliar, né? E também atentar que a ausência de bactérias não exclui uma infecção, tá bom? Então, o que realmente vai te dar um diagnóstico de infecção urinária bacteriana, né? Não inflamatória? Não é a presença de leucócitos, não é a presença de bactéria. É a cultura urinária, tá? É um método que vai confirmar essa cultura antibiográfica. Outra avaliação são as células epiteliais. Então, você pode ter a presença de células escamosas, né? Pode ser por contaminação, ou células de transição. Principalmente quando você tem células de transição, é quando você faz coleta por sonda. É importante, na hora que você vai fazer, enviar para o patologista a amostra de urina, é importante fazer a boa identificação, né? Como eu já falei, espécie, enfim, um breve histórico ali, se der, e dizer qual foi o método de coleta, tá? Obrigatório. O patologista ele tem que saber se você coletou por cistossintese, por micção espontânea ou por sonda, tá bom? Por quê? Porque quando ele for fazer a análise do sedimento urinário, por exemplo, microscopicamente, como a gente está vendo aqui, ele precisa saber se tem presença de células de transição e foi uma coleta por cistossintese, então pode ter sido uma coleta um pouco mais traumática. Agora, se for por sonda, viável, entendeu? Realmente isso tem uma grande possibilidade, porque teve sonda, a passagem ali traumática da sonda, teve uma célula de transição, tá bom? Beleza? Aí por micção espontânea, e células de transição de bexiga, e células de presença de células de escamação, poxa, com micção espontânea, não teve nenhum atrito ali, tá tendo presença de células, então essa bexiga ela tá lesionada por algum problema, uma cistite, enfim. Então o método de coleta ele tem que ser informado para o patologista, influencia na hora ali de você poder identificar e interpretar o diagnóstico, o resultado, né? Agora, presença de células tubulares, né, renais, aí não tem o que dizer, né? É presença de lesão tubular, você tem lesão renal. Então, você está diante de um paciente que ele pode estar com uma injúria renal aguda ou crônica. Vai depender do histórico do paciente. Tá bom? Outros achados de sedimento urinário, você tem a presença de possibilidade, né, de muco, então pode ser encontrado em pequenas quantidades na urina normal, especialmente em cavalos, coelhos também, você tem essa possibilidade. Espermatozoide, você pode ter a presença, né, e é incidental, tá bom? Vai depender do método de coleta, tá? Geralmente em machos, né, você não vai ver espermatozoide em fêmea, tá bom? Então você vai olhar lá uma coleta, né? Você tem ali uma amostra. Aí tá lá identificado para o patologista, amostra de fêmea. Aí o patologista olha e vê um espermatozoide, né? Das duas, uma, essa amostra foi trocada, né? Por isso que tem que ser muito bem identificado. Isso pode acontecer, não a presença do espermatozoide em fêmea, tá? Pode acontecer a troca de amostra, pelo amor de Deus, né? Você tem que, por isso que é importante a identificação correta dessas amostras, tá bom? Outra possibilidade, mas não é tão comum assim, né? Você vê alguns parasitas do trato urinário visualizados no sedimento, como a gente tem o de Theophilma renale. Mas isso são casos muito isolados, tá? Não é tão fácil assim. Você tem alguns parasitas como o esquistossoma, se eu não me engano, também a possibilidade de fazer um ciclo errático e cair na urina, mas é mais raro. O que você vai avaliar mais em sedimento? É a alteração, né, de células, se são células da vesícula urinária, ou células tubulares, células renais, e presença de cristais, né? Associando, principalmente no caso do cristal, associando ao pH. Então, são os critérios de interpretação do EAS de acordo com o quadro clínico do animal. Tudo importante aqui, né? Como eu sempre falo, nenhum resultado de exame ele deve ser avaliado ou solicitado isoladamente. Vocês têm que ter, né, um mínimo ali de raciocínio clínico. Raciocínio clínico que eu digo, não estou falando em relação a expertise ou experiência do profissional, tá? É você realmente pegar suas informações que você está avaliando de uma forma geral. Nunca se atente a apenas um parâmetro,
né? Avalia como, senão, já pensou? Senão a gente fosse, tanto na semiologia como na patologia clínica, pegar um parâmetro apenas para avaliar um paciente e chegar a um diagnóstico. Impossível, não dá para você fazer isso. Você tem, o que é o raciocínio clínico, quando a gente fala de raciocínio clínico? É você pegar todas as informações, os achados, né, que você tem ali daquele paciente e elaborar ali, raciocinar, pensar, né, associar, fazer as associações necessárias para chegar a um diagnóstico. Então, a interpretação da urinálise, ela deve estar sempre, né, sendo realizada no contexto do quê? Do histórico do paciente, do exame físico e de outros achados. Por isso que eu gosto, às vezes, dependendo, né, da situação do paciente, associar o exame de ultrassom abdominal, né? Acho importante em alguns casos, tá bom? Então, resultados isolados raramente vão te levar a um diagnóstico fidedigno e correto. Azotemia, tá? Que é o aumento de ureia e creatinina sérica com densidade urinária alta, concentrada, sugere azotemia pré-renal, tá bom? Como desidratação ou choque. Então, cuidado, tá? Você solicitou um hemograma com urinálise. O hemograma ali, a bioquímica veio ureia e creatinina alterada. Você fez uma urinálise. A sua densidade urinária tá alterada, então você já chega numa situação de que você tem uma disotomia pré-renal, tá bom? Cuidado, paciente desidratado, paciente em choque. O que aconteceu com o histórico daquele paciente, tá? Não me fecha também, né, já achando que tudo é injúria renal aguda ou crônica, enfim, né, no caso crônica aqui, né, você tem que fazer associação, tá bom? Azotemia com densidade urinária, né, baixa, ou seja, inadequada concentração, então indica azotemia renal. Então, o que geralmente, né, uma urina mais concentrada, eu tenho um paciente, é aquilo que eu geralmente eu falo, tá? Eu tenho um paciente que eu já sei que ele é renal, bom? A urina está concentrada, eu prefiro até que esteja mais concentrada, esse aspecto de urina mais concentrada, e aí eu confirmo com a densidade urinária, do que um paciente renal que a urina, a densidade urinária está baixa. Só que geralmente você vai pegar um paciente renal crônico com a densidade urinária já baixa, né? Às vezes não tão baixa assim, mas limítrofe. Mas quando você pega uma densidade urinária muito baixa, você tem uma azotemia renal, indica muito, né, que ali os rins ele já está perdendo a sua capacidade de concentrar a urina, ou seja, ele está perdendo de uma forma geral a capacidade de funcionamento geral. É um prognóstico ruim, tá bom? Bom, você fez a coleta da sua urina, né, e tem que fazer ali, você tem os parâmetros para poder avaliar. Nessa figura que a gente vê do lado esquerdo aí da sua tela, é o espectrofotômetro, que você vai avaliar aí, você vai ali a densidade urinária, tá bom? Você faz ali uma pequena amostra, um pinguinho de amostra ali diluída, então de um método para a gente fazer, né? A gente vai ver em aulas práticas, eu vou falar um pouquinho mais sobre as práticas da urinálise, tá bom? Futuramente, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver isso. Mas a gente tem, né, ali alguns métodos e tem valores já pré-estabelecidos para vocês poderem comparar e ver os valores normais. Então, exclusão de diagnósticos, tá? Resultados normais, cuidado. Não são para você descartar diagnóstico diferencial. Sempre é bom fazer a validação, avaliar resultados, mesmo dentro da normalidade, avaliar o caso clínico, tá? A urinálise não é uma ferramenta para você utilizar uma vez ou outra. Ela é uma ferramenta dinâmica, ela é um diagnóstico, é um monitoramento, né, de um paciente. Check-ups, eles têm que ser incluídos, pelo menos ali, a urinálise. Ah, vai fazer um check-up de um paciente, é só um check-up, só entre aspas, né? Você faz um pedido de hemograma, faz também um pedido de urinálise. Por quê? Gente, avaliar o funcionamento renal, né, e o trato renal, o trato urinário, como um todo do paciente, é muito importante. Te diz muita coisa. Então, a urinálise é de custo-benefício, é um exame muito importante. Não tem tanto custo assim, só quando a cultura e antibiograma, que é um exame mais custoso, que eu diria, né? Claro, tem alguns outros detalhes que vocês podem pedir da urinálise, mas basicamente, nem que seja só um EAS, já é o suficiente para você ter bastante informação, tá? Não te exclui tudo, mas também não te diz tudo, mas direciona muito bem, tá? Outra coisa importante, você pode utilizar a urinálise como uma avaliação de resposta terapêutica, né? Retorno de parâmetros alterados para volumes normais fornece informação importante na eficácia da terapia. Por exemplo, formação de cristal. Você tem que solicitar
o acompanhamento da urinálise para ver se tem ainda a presença de cristais nessa urina, o pH dessa urina, né? A própria coloração, a densidade, enfim. A urinálise não é um exame pontual, é um exame que você pode usar de monitoramento, de check-up, de avaliação terapêutica, entre outros, tá? Quando você tem, então, mesmo valores normais, tá? Mas quando você tem alterações dos valores numa urinálise, você tem que entender ali, né? Presença de proteinúria, como a gente já falou, indica doença glomerular, né? Então, indica ali já uma lesão nesse rim, indica que aquele rim, a saúde do rim não está legal. Então, a quantificação da proteinúria, né, quando a gente, por exemplo, um exame muito importante, que não é só a ureia-creatinina que eu devo usar como parâmetro isolado e único para avaliação renal. A razão proteína-creatinina urinária, ela auxilia muito, às vezes até precocemente, ou numa avaliação da gravidade de um paciente renal. Então, deve ser utilizado. Às vezes a gente não utiliza, não solicita. Exame muito importante. Razão proteína-creatinina urinária é muito importante na nossa rotina clínica, tá? A questão da presença de leucócitos, de bactérias, de nitrito, tá? Sugere uma infecção do trato urinário. Presença de cilindros leucocitários vão ainda reforçar a presença, por exemplo, de uma infecção a nível de néfron, né, de rim, é uma pielonefrite, que é muito mais grave que uma cistite. Então, uma urinálise, minimamente o aspecto físico-químico e macroscópico da urina já vai te informar em situações e muita informação, né, dependendo do que você está avaliando. Glicosúria com hiperglicemia, então, cuidado, tá? Nem sempre você vai coletar sangue no paciente, fazer a glicemia, e essa glicemia pode estar alterada. Ultimamente, a gente tem dentro da medicina veterinária muitos estudos interessantes sobre a avaliação do jejum antes da coleta do hemograma, tá? Qual é o impacto de se fazer jejum ou não? Muitas das vezes, na medicina humana, né, a gente tem uma possibilidade de fazer o jejum de 12 horas minimamente muito mais fácil do que na medicina veterinária. A nossa realidade, dá para a gente fazer um agendamento de coleta de sangue, por exemplo, para avaliar alguns parâmetros, inclusive a glicemia, e pedir o jejum prévio, tá? Só que é o seguinte, nem sempre dá para você fazer o jejum. Aí dá para você coletar o sangue, fazer, por exemplo, a análise da glicemia? Ah, né? Mas você vai saber ali que minimamente, né, vou ter um exame às vezes um pouquinho alterado, mas sabendo que aquele paciente não está em jejum. Claro. Quais são alguns parâmetros importantes que não tem como a gente negar o jejum? Análises de endocrinopatias, questão de triglicerídeos. A gente sabe que pós-prandial, o triglicerídeo pode estar aumentado por conta da falta do jejum. Ou o excesso de jejum acima do limite também que a gente estabelece, pode influenciar também a parte de lipidograma, né? A parte lipídica, de metabolismo de lipídios. Né? O jejum, né, os exames, os parâmetros do metabolismo de lipídio, eles são muito impactados pelo jejum, tá? Mas o restante... Agora, e a glicemia não é impactada? Não é impactada. Claro que é impactada. Né? Pós-prandial, você vai ter ali, dependendo das horas, né, que você coletar, uma alteração na glicemia. Porém, atente ao seguinte, você não vai ter uma hiperglicemia absurda, mesmo se aquele paciente comeu depois da coleta, tá? Quer dizer, comeu antes da coleta, né? Você vai ter uma alteração da glicemia, mas ali você vai ter 500, ou uma glicemia vai apontar no aparelho, né, que a gente às vezes nem consegue quantificar, o aparelho da high, né, high de alto. Não vai ser assim. Se você tem esse tipo de parâmetro num paciente, mesmo ele não fazendo jejum, você tem forte indicação que ele seja diabético ou descompensado, enfim, tá? Você vai ter ali, se você tem uma glicemia de 80 no jejum, você pode ter ali umas 110, 120, 130, tá aumentado, tá, mas o paciente está fora do jejum? Então foi isso. Agora, por que eu tô falando isso, né? Quer reforçar e fechar o diagnóstico de um endocrinopata, de um diabetes mellitus? Glicosúria com hiperglicemia, tá bom? Ou seja, olha a importância da urinálise, a avaliação da presença, né, de glicose nessa urina, junto com a glicemia alterada no exame de sangue, te indica, sim, é forte indicativo de, aí sim, você fecha o diagnóstico de paciente diabético, tá bom? Outras possibilidades de alteração. Bilirrubinúria, né, que pode estar associada a doenças hepáticas ou hemolíticas, e a gente tem que saber se é pré-hepático, hepático, pós,
né? A gente falou um pouquinho sobre bilirrubina na avaliação lá do hemograma. Hematúria, né? Pode ser causada por diversas condições, tá? Pode ser por cálculos, pode ser neoplasia, né? Pode ser, né? Qual é a diferença, né? Ali, cuidado, né? Na questão da hematúria com a bilirrubinúria. A diferenciação, né? Ou hemoglobinúria é, é importante para você identificar a origem do sangramento, tá? Se é local, por exemplo, numa cistite, você tem aquela presença daquele sangue vivo. Então, geralmente é o quê? Local, por causa da descamação da parede da bexiga, lesão inflamatória da parede da bexiga. Então, quando você vê a presença de sangue na urina, associa um diagnóstico clínico ali e avaliação clínica do paciente, pode ser uma cistite, beleza. Agora, uma pigmentação diferenciada, né? Não é um sangue vivo, só presente ali na fita reagente que você consegue identificar e tem presença de outros parâmetros que te associam, né, a outras situações, então você tem que avaliar. Às vezes é o que? Esse sangue, essa hemoglobina, ela veio da onde? É renal, né? Uma hemólise. Você vai associar, né, o seu resultado da urinálise com o exame clínico. Presença de cristais, né? Relevância clínica muito importante, principalmente na urinálise, né? Mas vai depender o quê? Do tipo, da quantidade do pH urinário, tá bom? Então, além do histórico do paciente, por exemplo, você tem, né, vai associar ali a presença de qual tipo de cristal, o pH da urina e o histórico do paciente, para você fechar e fazer o seu tratamento, fechar o diagnóstico e fazer o seu tratamento, tá bom? Então, gente, a urinálise, ela é um exame laboratorial fundamental na prática veterinária com as seguintes características, tá? Para que serve? Triagem essencial. Ela tem baixo custo e alta relevância para avaliar funções do sistema urinário e identificar diversas doenças, sejam renais, sejam sistêmicas, sejam ali do trato urinário, né, inferior. Então, avaliação renal abrangente, então vai permitir você avaliar a capacidade de concentração urinária com a densidade urinária, presença de proteínas, de glicose, de presença de sangue, presença de tipo celular, tá? A relação, né, razão, proteína, creatinina urinária é muito importante, né? Ou seja, a avaliação, né, da urina, ela não é só da vesícula urinária, ela também é do rim, ela é do trato urinário como um todo. Então, por isso a importância da urina. Tá? Aplicação diagnóstica também em infecções urinárias, né, na presença de nitrito, na presença de leucócitos, de próprias bactérias identificadas no exame de urina. Né? É indicador também, a urinálise é indicador de doenças metabólicas e sistêmicas, né? Cetonúria e glicosúria na diabetes, ou em algum distúrbio metabólico lipídico, tá? Ou a presença de bilirrubina em doenças hepáticas ou hemolíticas, alteração de densidade urinária, pode fornecer o que? Importantes condições, não só, né, parâmetro renal, mas claro, primeiramente o rim vem com um grande peso quando você tem alterações na urinálise em relação a esses parâmetros, mas também sistêmico, tá? Como um todo, depende do histórico do paciente, tá bom? Importância clínica, então, da urinálise. É um guia para o diagnóstico diferencial, então a combinação dos resultados, análise física, análise química, de sedimento, né, mais, né, a questão também de uma possibilidade de pedir cultura e antibiograma para avaliar ali presença de infecção, né, diferenciação de uma azotemia pré-renal para renal, para pós-renal, enfim, tudo isso. A urinálise, ela te guia para um fechamento de um diagnóstico mais fidedigno e, consequentemente, um bom tratamento. Urinálise faz monitoramento de doença, faz monitoramento de tratamento, então é essencial para acompanhar as progressões das doenças renais, tanto crônicas quanto agudas, sistêmicas ou localizadas, seja uma doença renal, propriamente dita, como eu já falei, ou hepática, enfim, e avaliar a eficácia e intervenção da sua terapia, tá? Então não é só hemograma que faz monitoramento de tratamento, de avaliação. Por exemplo, quero saber se um antibiótico está resolvendo aqui meu problema ou não, está diminuindo. O hemograma ajuda, claro, óbvio. Mas a urinálise também, não esquecer dessa possibilidade, dessa ferramenta como uso de monitoramento, tá bom? Não esquecer, tá? Bati muito aqui na tecla da questão da coleta. O método de coleta adequado, dependendo do que você precisar, é super importante para uma urinálise bem feita e ajuda na interpretação contextual, na análise dos resultados dessa urinálise, que nunca devem ser isolados. Você tem que ter a correlação entre o histórico, o exame físico e entre outros parâmetros laboratoriais, se necessário, para você fazer a interpretação clínica e significativa e para tomar a decisão mais correta de tratamento, tá bom?
Então, ó, para concluir, o que eu tenho aqui, que é a importância da urinálise? Ferramenta diagnóstica valiosa e indispensável na medicina veterinária, bom custo-benefício, não só para avaliação do trato urinário, contra outras doenças sistêmicas também. Vimos aí a questão da diabetes, os endocrinopatas, hepatopatas. Informações cruciais, agora sim, claro, focado. Avaliação da saúde do sistema urinário como um todo, a urinálise é fundamental para isso. Então, você ter um paciente renal, seja um clínico geral ou um especialista nefro, né, um nefrologista, tem que pedir exame de urina, gente. Não tem como, tá? Inviável. Você tem que avaliar. A urina é extremamente importante para você avaliar a saúde do sistema urinário como um todo. Detectar condições, né, manifestações urinárias diversas e sistêmicas, e interpretação cuidadosa tem que ter em qualquer tipo de exame, né, mas integrar o contexto clínico do paciente. Então, a urinálise é uma ferramenta diagnóstica valiosa, indispensável, bom custo-benefício dentro da nossa rotina, tá? Que vai avaliar o sistema urinário em si e outras manifestações sistêmicas, né? Que vão ajudar você o quê? A chegar no bom diagnóstico, consequentemente, num bom tratamento. Bom? Beleza, pessoal? Bom, é, vou abrir agora, né, a possibilidade, claro, né? Sempre tem possibilidade de perguntas durante. Podem me interromper, sempre deixo isso aberto aqui, mas de forma geral, gente, alguma dúvida em relação ao urinários, alguma pontuação que vocês queiram fazer, apontamento no caso, tá tudo direitinho. A gente deve ter aí uma prática, tá? Eu vou ver no calendário porque as nossas práticas elas são intimamente ligadas à questão do cronograma do laboratório e de possibilidade de tanto de amostras quanto de material. Então, eu vou verificar isso ainda direitinho para ver com vocês, tá? É, mas a gente deve ter práticas relacionadas aí à urinálise, minimamente para a gente poder ter o contato, né, ao vivo, né, com esses materiais e como a gente teve no esfregaço sanguíneo, né, enfim. É importante a gente ter essa prática também, tá? Mas no mais, o que eu precisava, né, e eu acho importante passar da urinálise teoricamente para vocês é isso, tá? A urinálise ela é muito objetiva, não tem assim, no caso do hemograma a gente divide algumas partes, algumas coisas, né, que são importantes, que são mais densas, mas a urinálise é muito objetiva, porém extremamente importante. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque não, às vezes a gente peca por não pedir. E é um exame que super viável na nossa rotina, tanto de pequenos quanto de grandes animais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Então, eu vou encerrar nossa gravação por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Imagina. Então, não. Uhum, sim. Uhum, uhum, sim. Então, não. Uhum. Dentro da literatura, posso dar uma pesquisada, tá? Eu não tenho, talvez, correlação à questão da pelagem, mas eu tenho sim correlação total na questão da raça,
tá? Talvez, o que acontece? Nessas raças menores, você tem ali, claro, a questão do manejo nutricional, tá? E são raças de nutrição que a gente chama exigente. São raças que às vezes são condicionadas e têm um comportamento diferenciado das raças maiores, e são, assim, o ambiente que elas vivem é um pouco. Isso impacta, que a gente chama de não só a genética, a questão da hereditariedade dentro da raça, da suscetibilidade de desenvolver essa doença, mas a epigenética também, ou seja, o ambiente influenciando no surgimento de doenças mais comuns nessas raças. Por quê? São raças que ficam mais em confinamento, locais tipo de apartamento. Às vezes está muito associado tanto à rotina do tutor. Então, são animais que às vezes só fazem o seu xixi ou só se alimentam quando o tutor está em casa. E aí você imagina, né? Um paciente que já tem a raça, a parte genética, com a tendência, às vezes, de uma mudança de pH urinário, né? O estresse, o próprio felino, né? Você tem a síndrome de Pandora, que é o comportamento ali, você tem cistite sendo formada de forma que você não sabe dar idiopática, né? Uma mudança, às vezes, colocou mais um ser na casa, seja humano, seja outro animal, mudou a caixinha de areia, o gato faz cistite. Essas raças, né? Você tem muito ali a associação do comportamento e também tem um pouco a hereditariedade, a genética, no caso, né? E hereditariedade influenciando na formação, por exemplo, desses cálculos, mudanças que está muito ligado a mudanças de pH e a alimentação né, do animal. Você vê, por exemplo, aquela raça, oh meu Deus, me fugiu, Schnauzer. O Schnauzer, ele forma muito. Schnauzer, eu costumo dizer que é um cachorro para formar um. O dálmata também, né? Já é um grande. Ah, mas o dálmata tem um branquinho ali, né? Eu não acho que esteja assim, eu desconheço, né? Eu vou falar para você 100%, eu vou fazer uma pesquisa, mas eu desconheço até o momento a relação da pelagem. Agora, a raça, sim, está intimamente ligado, sim. Isso aí tem influência no desenvolvimento de doenças do trato urinário, seja renal, seja, por exemplo, o Shih Tzu. O Shih Tzu, ele já tem uma tendência genética de ter ali comprometimento renal, né? Já peguei Shih Tzus ali de 2, 3 anos de idade, eu vou fazer a ultra e eu já tenho alteração de tamanho de rim com 2, 3 anos de idade. Né? A alimentação, mas 2, 3 anos de idade é muito ligado à genética. Às vezes, os cruzamentos entre famílias, né, que você né, começa a evidenciar um gene desenvolvedor num tipo de uma doença por conta dessa manipulação consanguínea, né, de cruzas, né? Então, tá mais ligada à raça. Mas vou pesquisar, caso eu ache alguma coisa em relação à pelagem, eu coloco para vocês até lá no Drive, tá bom? Eu até vou pesquisar, porque é um assunto muito importante, eu acho bem interessante essa questão das alterações renais e urinárias, de uma forma geral, em relação às raças. Isso está muito ligado. Isso sim tem um impacto muito grande. Tá bom? Então, ó, Schnauzer, assim como o Boxer e Persa tem grande possibilidade de desenvolver doenças cardíacas, né? Você tem Shih Tzu, Schnauzer, você tem Maltês, como você mesmo falou, o Dálmata desenvolvendo doenças do trato urinário. Bom, beleza? Mais alguma dúvida ou algum apontamento? Não. Então, vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Lembrando que ela vai ficar disponível, vou colocar no Drive para a gente poder ter acesso, tá? Se tiverem alguma dúvida, facilite tudo de vocês. E, claro, se tiver alguma dúvida, queira, né, me perguntar. Nenhuma pergunta é idiota ou boba. Toda pergunta é extremamente relevante. Ela sempre traz algum conhecimento, tá, para a gente, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.